Vamos falar agora de calorimetria. Calorimetria, nós vamos basicamente estudar sobre a energia térmica e o que vem a ser a energia térmica. Energia térmica, ela é o somatório, tá? O somatório das energias de agitação das partículas, né, de um corpo e depende da sua temperatura e também do número de partículas existentes. Então, a energia térmica é basicamente esta definição. Então, ou seja, é o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo, e depende da sua temperatura, tá? Então, isso aqui, né, é a definição de energia térmica, tá? Dentro da energia térmica, né, a principal que a gente vai falar é o calor, né, realmente, né? A gente às vezes confunde calor muito com a temperatura, ok? Então, nós devemos aqui definir também o que é calor. Então, na verdade, o calor, que seria a nossa segunda definição, ela é a energia térmica em trânsito. Então, ou seja, é energia térmica em trânsito, tá? E o que seria essa energia térmica em trânsito, né? Ela ocorre entre corpos que possuem diferente temperatura, né? Então, para que haja calor, eu tenho que ter uma variação de temperatura, tá? Nós temos dois tipos de calor, tá? O calor que nós temos, né, é o calor sensível e o calor latente. O calor dito sensível, né, e o calor latente. No calor sensível, nós teremos uma variação de temperatura. No calor latente, nós temos uma mudança de estado físico. Então, aqui, né, nós temos uma variação de temperatura diferente de zero. E aqui nós temos uma variação de temperatura igual a zero, ou seja, não ocorre uma variação de temperatura. Então, aqui o que ocorre é uma mudança de estado físico, ok? Nesse tipo de calor. Então, esses são os dois tipos de calor. O calor, ele é determinado por uma equação, né? Ou seja, o calor, ele é dado quando é sensível, né, pela equação fundamental da calorimetria, que ocorre a variação de temperatura, que é dado por mc ΔT. E o calor latente é dado por m vezes L. Então, observe bem que esse daqui corresponde ao sensível e este ao calor latente.
ok? Então, esses são os dois tipos de calor que ocorrem aí. Então, o que podemos dizer é o seguinte: o calor sensível, na definição, é que é o calor recebido ou cedido pelo corpo, que provoca nele a variação de temperatura, dado por nossa equação quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Lembrando que, se nossa temperatura for positiva, isso implica que a nossa quantidade de calor ela também é positiva. Se a variação da temperatura é negativa, nossa quantidade de calor também é negativa. Isso indica que o corpo ou recebeu calor ou cedeu calor. O calor latente, nós vamos ter o calor cedido ou recebido por um corpo, mas nesse caso nós vamos ter alteração de estado físico. Exemplo, a água quando atinge 0 graus Celsius, inicia o seu processo de solidificação. Tá? Então, ou seja, no momento que ela fica totalmente no estado sólido, ela também ainda não alterou sua temperatura, ou seja, ela está a 0 graus Celsius. Okay? Então, nós temos aí essas duas situações. Então, os calores aí, a quantidade de calor, ela é dado em calorias ou joule. Lembrando que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 Joule. Essas unidades são as unidades de grandeza de calor aí. Após esse momento introdutório, vamos agora aqui fazer uma aplicação de um exercício. Como exemplo, por exemplo, vamos determinar qual a quantidade de energia, ou seja, quantidade de calor, para que a gente leve 5 gramas de água a 20 graus Celsius até 70 graus Celsius. Observe que nessa temperatura de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius, a água encontra-se no estado líquido. O calor específico é um assunto que nós vamos retratar melhor depois. O calor específico da água no estado líquido é de 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos determinar esse valor, então, dessa quantidade de calor. Ora, observe que, como nós não temos mudança de estado físico, ou seja, temos variação de temperatura, ou seja, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius para uma temperatura final de 70 graus Celsius. Então, observe que eu tenho, nos dados do problema, uma variação de temperatura. Então, se eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho um calor do tipo sensível. Então, o meu ΔT aqui, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, eu tenho uma variação de temperatura de 70 menos 20. Isso me dá o valor de 50 graus Celsius. Observe, né? Eu tenho então variação de temperatura. Se eu tenho variação de temperatura, isso é fundamental para que eu já também determine qual fórmula que eu tenho que usar, que é Q igual a mc ΔT, porque eu tenho variação de temperatura. A nossa massa dada no problema é de 5 gramas. Né? Então, eu venho aqui onde está o M, coloco 5. O nosso C é esse C da água aqui, que vale 1, vezes o ΔT, que é 50. Então, eu tenho quantidade de calor de 250 calorias. Essa equação, no caso da calorimetria, agora nós podemos também fazer com isso, apenas a título de praticidade, ou seja, de aplicação, determinar isso em joule. Ora, se eu tenho que uma caloria equivale a 4,2 joules, conforme foi dito, né? Eu, então, venho aqui para determinar essa quantidade de calor em joule, eu vou pegar esse 250 e multiplicar por 4,2. Desta forma, então, simplesmente uma equação,
que é muito tranquilo de fazer. Então, com isso, ao multiplicar esse 4,2, eu tenho um valor de 1.050 joules, ou joule, né? Conforme algumas pessoas dizem. Então, esse é o valor da nossa quantidade de calor, ok?